Imagine que há alguém te perseguindo. E esse alguém tem algum interesse nefasto e nunca te deixa em paz. Tentar despistá-lo é inútil. Ele sempre vai estar lá quando você menos espera. E quando você acorda, você tem a estranha sensação de que a sua casa foi invadida enquanto você dormia. Em desespero, você tenta pedir ajuda, mas o seu algoz não aparece para mais ninguém. Você é a única testemunha do que mal podem lhe causar. Os outros já não acreditam mais nos seus relatos. Dizem que você devia procurar um médico. O que você faria para provar que está sendo perseguido? Uma sul-coreana resolveu transmitir horas em seu dia na internet para provar que sua história era verdadeira. Seu streaming recebeu notoriedade e chamou a atenção de teóricos da conspiração e ficou conhecido como Ship-chan. E esse é o mistério de suas lives. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. E chegamos aqui agora na área de recadinhos do seu Mundo Freak Confidencial em mais uma semana cheia de mistérios. Afinal de contas, Ship-chan, aí temos o nosso tema de hoje, muito debate. Você quer adicionar um pouquinho da conversa? Lembrando que tem as nossas redes sociais, lá no Twitter, @mundo_freak, no nosso Instagram, @mundofreak, tudo junto, ou então no nosso próprio site você pode deixar ali um recadinho, você dá aí a sua opinião, dá um feedback, ver o que achou do episódio, e se afinal de contas você concorda ou não com o que a gente colocou, é isso aí. Lembrando a todos que também temos ali um TikTok, né, @mundofreak também, tudo junto aí pra você. Estamos lançando conteúdo também na rede de Shopping brasileira. E vamos começar e se encaminhar aqui pra meados do recadinho. Lembrando a todos que o Mundo Freak Confidencial, ou Confidencial, é exclusivo do Spotify. Todos os outros programas são lançados fora do Spotify também, né? Mas o Mundo Freak Confidencial é aquele exclusivinho que você recebe quentinho aí no seu aplicativo. E lembrando a todos que em breve vai começar a surgir aí atualizações. Provavelmente quando você estiver escutando talvez não tenha chegado pra você ainda, mas você que usa o aplicativo do Spotify tem agora o sininho pra você receber a notificação quando sai um episódio novo do Mundo Freak Confidencial. Então você fica de olho ali, acha a gente ali no feed lá no Spotify e fica de olho para ver se você recebeu. Se você não recebeu, não tem problema, aguarde que em breve daremos novas informations para você, beleza? Temos também aqui um assunto importantíssimo. Para você que escuta a gente, sabe, conhece aí o Rafael Jacaúna, que ele tem um canal na Twitch, o Jaca Freak. Ele é um podcaster aqui com a gente, professor de história, e ele também desenvolve um trabalho lá na Twitch com lives de RPG, bate-papo e jogos. E para manter toda essa estrutura, ele lançou uma campanha de apoio. Você que é Jaca Lover, que pode contribuir, acesse e apoie. E as recomendações são gigantes de workshops de RPG, mesas especiais e tudo mais. Então, dê uma olhada ali no financiamento coletivo do nosso queridíssimo Jaca Freak e considere apoiar, caso você queira, você possa. O Rafael tá desenvolvendo um trabalho super maneiríssimo aí pra vocês. Beleza, gente? Olá, freaks! E para mais especificamente hoje, o Jaca Lovers. Você mesmo! Exatamente, todo mundo que tá ouvindo o podcast e ainda não nos acompanha nas redes sociais, gente. Vocês têm que mostrar a força da comunidade. Como a comunidade freak do Mundo Freak vai mostrar que tem presença nas redes sociais se vocês, nossos ouvintes, não nos acompanham e ajudam comentando, contribuindo, chegando junto com a gente. Exatamente, sigam todos nós para ficar por dentro das novidades do trabalho de cada um de nós. E aí, o que eu venho convidar hoje pra vocês? O meu computador está passando por dificuldades, ele está, coitadinho, falecendo de idade. E eu resolvi, com apoio da Ira, apoio da Ju, apoio de toda a galera, fazer um catarse pra gente juntar uma boa grana e comprar um computador novinho para que eu e minha esposa Tabata possamos trabalhar cada vez mais produzindo conteúdo pra vocês. Mesmo você que não acompanha as lives lá na Twitch, eu ainda gravo o
podcast do computador. E sem o computador, sem um bom computador, eu vou ficar prejudicado durante as gravações. Então, o que eu estou oferecendo? Eu não queria fazer uma vaquinha só para receber doações. Eu resolvi fazer um Catarse. E nesse Catarse, estou oferecendo workshop de criação de personagens e ajudar você a criar sua própria história, se você quiser. Então, olha lá as recompensas, tem várias recompensas. Você que é empresário, você que quer a sua marca na Twitch, nas minhas redes sociais, dá uma olhada lá que também tem um valor especialíssimo pra você. Todo mundo aí, forte abraço. Jaca Lovers, espero vocês. Até! E agora, bora pros anúncios de quarentena. Anúncios de quarentena! E agora eu vou falar dela, uma ilustradora e concept artist de Campinas, a Amanda Broto. E aí, Amanda, tudo bem com você? Cara, seu trabalho é incrível. Ela fala que o foco dela é criar e ilustrar cenários para jogos, séries e RPG. Se você precisa de uma nave maneira para o seu livro, um templo para a capa do seu RPG, chama ela. E ela também diz que faz mapas de RPG para stream e dá mentoria de ilustração de cenários. Amanda, o seu trabalho realmente é muito maneiro. Eu vou deixar o ArtStation dela e também seu Instagram. E o trabalho dela, finíssimo, hein? Finíssimo. Muito bacana, muito maneiro. E, cara, mal posso esperar pra gente ter a oportunidade de trabalhar também com você, Amanda. Então, fica aí o ensejo e um grande abraço pra você, minha querida. E lembrando a todos que você pode aparecer aqui fazendo o quê, gente? É isso mesmo. Se você for um artista, ilustrador, quadrinista, se você for alguém que trabalha com o mercado independente, tá sofrendo bastante aí nessa quarentena, a gente sempre deixa no link do episódio aí o link pro formulário pra você entrar na fila e, quem sabe, você consegue ter a chance de aparecer aqui pra gente anunciar o seu trabalho, tá bom, gente? Então é isso, vamos discutir sobre, afinal de contas, Chip-chan é real? Quais os limites das nossas informações? A gente vai descobrir agora no Mundo Freak Confidencial. Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes! Está começando mais um Mundo Freak Confidencial, aquele programa que sabe exatamente onde você está, sabe a sua idade, sabe a música que você escuta aí no Spotify, sabe inclusive o... Não, isso a gente não sabe não, gente. Na verdade, fiquem tranquilos com relação a isso. Mas fiquem tranquilos também que o Zuckerberg é que sabe. E o cara do Twitter também, o cara do Instagram, toda essa galera sabe. Mas a gente não sabe. Mas a gente não vai fazer mal com você ainda. Eu sou Andrei Fernandes e hoje vamos falar de um mistério escabrólico. Afinal de contas, acreditamos na Chip-chan? É uma pessoa passando por problemas? Ela precisa de ajuda? A gente vai descobrir mais tarde. Chamamos pessoas especialistas de peso. Temos aqui nossa queridíssima Juliana Ponzi. Eu não sei se eu sou especialista. De peso eu sou, mas eu não sei se eu sou... Eu não sei se eu sou especialista, mas que eu fiquei impressionada com esse caso, eu não vou mentir pra vocês não, viu? Olha aí, rapaz. E temos aqui também a nossa estagiária, Adriana Mello. Aliás, chefinho, o café tá chegando. Só mais 2 segundos. Vai estar aí na mesa. Muito obrigado. Eu quero 2 gotinhas de limão só pra dar aquele acidozinho assim. Aí eu tenho certeza que vai ser 2 gotinhas de xixi. Mas e aí? Aquele toque especial. Então, Andrei, que caso bizarríssimo, que quanto mais você pesquisa, mais você cai nessa toca de coelho e não quer sair. Exatamente. E temos aqui aquele cara que nos analisa a cada episódio e no final vai terminar o seu mestrado só falando da gente. Michael, e aí, tudo bem? E aí, gente? Tudo ótimo, tudo indo. Realmente, esse caso, ele é bizarro e ele é também à frente do seu tempo, né? Quem diria que a pessoa encontrou aí uma solução para provar o seu ponto de vista com o que hoje todo mundo tá fazendo, né? Cada vez mais a gente fazendo live streamings e tudo mais e a pessoa usa isso a seu favor. Exatamente. Inclusive, já fica aqui o aviso. Faça como Chip-chan. Não sai de casa. No caso, ela não pode. Que é o que ela afirma. Mas você também não pode. É o que eu tô afirmando e é o OMS. Então, por enquanto, não sai.
Imagina daqui a 5 anos, não vai existir mais pandemia, a pessoa vai estar maratonando o Mundo Freak, e a pessoa vai escutar esses avisos. Olha aí, a marca do tempo. Gente, estamos muito tristes e putos. Esperamos que daqui a 5 anos esteja melhor. A gente já tá indo pro 2º ano, Andrei, então já virou um dado cultural isso daí, né? Não tem uma marca igual 11 de setembro. Não tem muito o que fazer, não. Estamos todos aquele videozinho do Porta dos Fundos falando sobre a pandemia. Sim. E eu diria que morando no Brasil, todo dia é um 7-1 e um 11 de setembro aqui no Brasil, que tá complicado. A única coisa boa que não tem, quer dizer, que tem 11 de setembro e que não tem toda hora é meu aniversário. Sacanagem. Olha aí, tá vendo? 11 de setembro? Faço dia 11 de setembro, Dri. Ih, rapaz! Ju, meu pai também. Olha aí. Descobrimos os culpados. Vou criar uma página no Facebook. O que Juliana Ponzi e o pai de Adriana Mello tem com 11 de setembro? Nossa, vamos. Isso rende, hein? Vai render. Vai ser junto com o Celso Portiolli. Será que tem alguma coisa a ver? Fica aí o meme. Cara, pra quem não conhece o meme deve estar completamente perdido agora. Mas não tem problema, ouvinte. Vem comigo. Vamos. Só vem. Vamos falar do país que a Dri curte. Que eu sei que ela curte bastante. Eu tenho certeza que ela vai nos dar informações privilegiadíssimas. Ai, meu Deus, que peso. Olha aí. Mas, gente, Chip-chan é como ficou conhecida aqui no Ocidente esse caso, mas também o nome dessa menina, que ela é uma sul-coreana, que ela faz alegações firmes, né? Falando que foi implantado no seu pé uma, abre aspas, arma de controle mental, fecha aspas. E o responsável seria um sujeito, um policial corrupto, com o nome apenas de P, né, uma letra apenas, que a perseguiu por mais de 13 anos e que quer o seu dinheiro. Para combater esse problema, Chip-chan instalou webcams em seu apartamento para que seu público pudesse testemunhar P invadindo a sua residência. Cara, a gente tem um caso esquisitíssimo aí na mão, né, gente? Isso aqui, eu tenho certeza que vocês não conheciam, né? Ou alguém conhecia aqui? Não, nunca tinha ouvido. Eu já tinha caído há um tempo atrás nesse buraco do YouTube de casos insólitos e teorias, então eu já conheci o caso dela, mas o que me assustou é que eu não sabia que era tão antigo. Eu achando que era alguma coisa, sei lá, 3, 4 anos atrás. Não, começou em 2008. E isso que me assustou. Nesses sites e videozinhos de teoria, é um caso que já rola, sabe, é um dos top 5 que tá em todos os vídeos, assim, de teorias mais conhecidas e tal. Esse, pra mim, é a característica mais intrigante do caso, assim, né? Porque, de fato, assim, então já é uma situação que acontece há mais de 10 anos e que ela alimenta o blog diariamente, praticamente, né? Eu tenho um intervalo de alguns dias, assim. Infelizmente, não dá muito pra acompanhar a leitura do blog porque está em coreano, né? Então, não é uma língua de fácil acesso. Mas essa característica do tempo é que me fez ficar ali com uma pulguinha atrás da orelha, assim, porque de fato isso é bizarro, não é tão comum uma pessoa sustentar, né, se fosse uma armação, por exemplo, uma pessoa sustentar isso por tanto tempo é quase inviável, né, e do jeito como ela mantém, é impressionante. E é de uma época que a gente não tem, né, 2008 tal, não é uma época que a gente tem streaming como a gente tem hoje, né, que você entra, que eu falo, né, no maravilhoso mundo da Twitch e que tem de tudo, né, tem gente fazendo arte, tem gente conversando, tem gente jogando, tem gente simplesmente mostrando, estou andando de bicicleta na trilha tal, você tem um monte de tipos diferentes de conteúdo, né? E se a gente pensar que era uma câmera parada em um apartamento, nessa época que não tinha esse negócio de ficar 24 horas streamando alguma coisa, isso não era popular, né, na internet, então isso também me chamou muito atenção, pra mim foi eu acho que esse é o temperinho assustador, assim, dessa história toda. Para confirmar, esse tal de policial, né, que ela chamou de P, ele nunca apareceu, né? É isso que a gente vai debater aqui hoje, Dri. Eu queria puxar isso que vocês estão conversando aí, porque de fato, vamos voltar pra 2008. Cara, 2008 no Brasil, eu não tinha smartphone.
se eu tivesse internet a cabo, né, banda larga, provavelmente era aquelas de 250 lelecos, que não é nem mega, né? A gente sonhava com 1 mega, né? E eu acho que é muito interessante porque é o tipo de coisa que só a Coreia do Sul propiciou na época, né? Pra galera, né? Essa coisa de ser um país altamente tecnológico e por aí vai, né? E isso é muito interessante, que é o que permite esse tipo de coisa acontecer. Inclusive, ouvinte, você deve estar se perguntando, mal existia YouTube na época, mas as lives que essa menina começou não eram nos canais que a gente tá acostumado hoje, inclusive, né? Como Twitch, YouTube, esse tipo de coisa. A gente tá falando aí de uma plataforma exclusivamente sul-coreana. Você já tinha ouvido falar dela, Adri? Se chama Kazu.tv. KAZ2OS-TV. Há muito, muito tempo eu comecei com essa coisa de Coreia e consumir conteúdo coreano mais ou menos nessa época, em 2006, 2007. Eu cheguei a ver vídeos, saber que existia essa rede, mas exatamente pela barreira da língua, eu nunca entrei, porque eu falei assim, cara, como é que eu vou pesquisar qualquer coisa ali, né? Mas eu acho que vale pontuar, Andrei, que streaming, vida online e internet, isso aí sempre teve um papel super importante na vida dos coreanos, né? Dos sul-coreanos. E essa coisa de internet de ponta, tecnologia de ponta, é coisa de maluco. Eu passei um mês na Coreia, eu viajei para lá faz mais ou menos uns 3 anos já, aliás, queria voltar. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu desci no aeroporto foi alugar um roteador de bolso. Olha! No aeroporto mesmo, você compra ali o teu chip, eles instalam para você nesse roteador de bolso, que é um quadradinho do tamanho de um cartão de crédito, e aonde você estiver na Coreia, você tem internet. Inclusive, eu cheguei a viajar para umas ilhas no entorno de Seul e tal, tinha internet. Cheguei a fazer hiking em montanha e você tava ali na montanha verde em volta, você não via nada nem ninguém e você tinha internet no teu bolso. Que demais. Esse ponto deles, pra gente é algo maluco pensar que em 2008 alguém já conseguia fazer streaming e pra eles já era uma coisa assim de dia a dia, né? Total. Mas é legal isso que a Adriana tá falando, porque, assim, bem, conheço muito pouco da cultura sul-coreana, e aí quando eu tava vendo o caso, eu fiquei, bem, qual é o ano e o que tava na mídia, na grande mídia, né, nesse contexto. Então, o primeiro filme que eu pensei foi Atividade Paranormal, né, naquela perspectiva, né, de você ter ali uma câmera que filme o seu dia a dia, pra você capturar aí o que for o sobrenatural, o perigo. Apesar de não ser streaming, no caso do filme, né? Pois é. E aí até vi, né, que Atividade Paranormal é de 2007, né, então é anterior ao início de gravação que a Chip Chan faz, só que aí esse elemento que a Adriana trouxe é também uma novidade, né, essa relação que os sul-coreanos têm com a internet, com o online e tal, falei, opa, então talvez não seja necessariamente essa influência do filme, né, e aí algum outro tipo de fenômeno cultural que também tem essa abertura para acontecer. Total. É um outro ponto, assim, que me faz pensar muito nesse caso, assim, que assim, hoje, diferentemente das últimas gravações do filme, eu acho que você meio que ascético. Só para variar, porque geralmente sou eu que tô gritando, meu Deus, é um fantasma. Hoje eu vou ser meio ascética, porque eu acho que também na Coreia eles têm um problema muito grande com doenças mentais, em termos de tratamento, e antes ainda do tratamento, as pessoas aceitarem que elas estão deprimidas, ou que elas têm bipolaridade, ou que você tem qualquer problema mental, de ordem mental, porque na cultura deles, você tem que ser forte sempre, você tem que ser batalhador sempre, você tem que ter sucesso em tudo, estudos, trabalho, vida amorosa, etc. Então, se você tá triste, se você quer ficar sozinho, se você quer viver recluso, não, você não tá deprimido. Você é uma pessoa ou preguiçosa, uma pessoa que não se empenhou o suficiente. Então, no caso, a gente vai conversar mais em detalhes a respeito, mas a primeira coisa que me veio é essa cultura do coreano com a solidão, em se viver sozinho, em se fechar no mundinho. E eu acabo achando muito... Pontos dessa história eu acho muito
parecidos com algumas coisas alguns casos que eu conheci, algumas pessoas que eu conheci lá também, e coisas da cultura coreana, que pra gente no Ocidente é até chocante, né? A ideia de que alguém pode ter algum problema mental e não se cuidar. Não assumir que tem, né? Deve ser muito parecido com um fenômeno que existe no Japão, né? Que é o hikikomori, né? Que deve ser um termo exclusivamente japonês, né? Porque é outra língua. Mas que é aquela galera que vive mais isoladona, né? E tem níveis, inclusive. Tem gente que não sai de casa, tem gente que não sai do quarto, né? Então é uma coisa muito de louco, assim, que eu acho que dá pra gente debater mais pra frente, né, Maicon? Sim. Mas só pra gente apresentar também o caso pro nosso ouvinte, pra ele não ficar muito perdido, a gente tem aí, mesmo que a gente esteja falando aqui desde 2008, mas esse caso só ficou mais conhecido aqui no Ocidente lá pra 2011, quando um usuário tava meio que navegando por aí e tal, ele acabou esbarrando numa live que tinha alguém, mostrava a casa de alguém, e a pessoa tá deitada no chão, assim, com aparência, a pessoa até se questionou, será que a pessoa morreu? Será que é um falecimento e tal? E aí, por ser essa coisa muito curiosa e muito diferente, né, começou, você tá vendo isso aqui e tal? Aí entra muito naquele fenômeno do tipo, hoje em dia, como todo mundo tá fazendo live, né, brigar pela audiência às vezes é muito custoso, mas quando tem uma coisa muito diferente, fala, caraca, atinge às vezes até um nível de, às vezes da pessoa tá muito curiosa, às vezes cai no meme, né, então começou a cada vez mais ganhar uma certa popularidade, vamos colocar assim, né? Mas aí, as transmissões da Jane, que é o nome que ela prefere ser chamada, né? Mostram que ela tem uma vida bastante reclusa, normalmente usando computador, e não mantém muitas coisas no apartamento. É aquele apartamento bem pequenininho, bem cubículozinho, assim, que a gente vê em muitos países do leste asiático, por aí, né? Como a gente falou, as transmissões começam em 2008 e aparentemente o objetivo dessas transmissões era meio que pedir ajuda. E a partir disso, as pessoas em volta começaram a ficar muito curiosas e passaram a investigar e tentar compreender toda aquela estranheza, né? E assim, as transmissões dela duram até hoje, praticamente, né? Inclusive na plataforma original ela não tá mais lá, mas ela acho que até hoje tá disponível aí pelo YouTube e por outras plataformas, né? E ela tá vivendo naquele apartamento e aí é onde que a gente tem um pouco da quebra de narrativa, porque em teoria, o primeiro fato que teria acontecido com ela é que em dado momento ela diz que ela desmaia e ela acorda com uma dor no calcanhar. Essa dor no calcanhar, ela afirma que um suposto policial, chamado de policial P, implantou um chip no calcanhar dela. Apesar de ser isso muito fora da realidade do brasileiro, chips existem hoje em dia. A tecnologia feita, ela é muito próxima da realidade, né, Ju? Eu não sei se vocês se lembram, inclusive, eu acho que sim. Teve uma época que rolou uma polêmica. Vocês lembram do Very Chip? Era V-E-R-I Sim, Chip. lembro. Que era um lance assim. Qual é que era o objetivo desse chip? Era assim, a gente implanta no braço das pessoas com nome completo, se essa pessoa tem alguma doença pré-existente, se ela toma algum medicamento, informações sobre a vida daquela pessoa para que, se caso ela fosse achada, por exemplo, para ser socorrida no lugar ou inconsciente, os médicos poderiam prestar um atendimento Sim. muito melhor, porque eles leriam aquele negócio rápido e saberia quem é, para quem ligar da família, qual é o tipo de doença, qual é o remédio que essa pessoa é alérgica, por exemplo. E aí, teve um lance de obviamente que isso, né, começa muito nos Estados Unidos, de um lance de não, isso aí tá na Bíblia, tá dizendo que é o chip da besta, não vamos implantar esse negócio. E aí teve uma reação muito negativa, e aí a empresa tirou o produto do mercado. Mas eles falavam muito que o chipzinho poderia ser até menor do que um grão de arroz, né? Era uma coisa que seria implantado de uma forma indolor, como se você estivesse tomando uma injeção, e que isso ia ficar. Então, assim, e é mais ou menos nessa época, né, da Chip Chan. Eu acho que talvez seja um pouquinho antes esse rolê, se eu não me engano. Agora eu não tenho o ano certo aqui do Very Chip. Mas a gente já tá lidando com isso, né? Por que as pessoas querem chipar a gente? Qual é o tipo de informação que tem ali? Quem tem acesso a essas informações? Então, já começou a tomar uma teoria da conspiração ali, né? Sim. Hoje em dia já tem esse lance do chip para pet, não é? Tem sim, tem para pet.
Agora eu não vou saber falar e provavelmente não é a mesma tecnologia, mas eu tenho uma amiga diabética que, para não ficar se espetando o tempo todo de insulina, ela tem perdão, não é se espetar de insulina, espetar de insulina ela tem que se espetar. Ela tem uma coisinha no braço aqui que é para você medir a glicemia sem ficar se furando e arrancando sangue o tempo todo. Isso é um negócio diferente, mas também eu lembro que quando surgiu isso aí, a galera falou, mas tem informação, meio que ficou assim, tipo, o que é isso aí de direito, sabe? O pessoal é muito resistente a esse tipo de coisa, né? Cara, é muito bizarro, né? Porque o povo quer ser muito resistente a chip e entra no Facebook e coloca a vida inteirinha. Ai, vamos ver como é que eu fico com esse filtro aqui de que vai pegar minhas informações do rosto, né? Tipo... Ai, eu velhinha, deixa eu me ver velhinha. Mas culturalmente a gente está sendo acostumado com essa perspectiva do chip pelos relógios, os smartwatches, né? Total. Que aí, eles estão fazendo essa função de coletar os dados e ter as informações, né, em nome da saúde. E isso é, de certa forma, um preparativo para voltar com a ideia do Verichip, né? E um detalhe também importante que esse caso, essa situação ela traz, porque aí, assim, aí eu vou puxar já para o campo da psicopatologia, né? Ali no contexto principalmente ali da Guerra Fria, ali depois da Guerra Fria, que a gente tem um salto, né, tecnológico, principalmente em relação aos microfones. Então, muito do que se apareceu no conteúdo de delírios, né, das pessoas, né, aí já de 1, 2 gerações atrás, era isso, pequenos microfones implantados no dente, na boca ou na própria orelha, né, que coletavam tudo que a pessoa falava ou ouvia, né, e aí a gente vê como que, passado o tempo, evoluindo a tecnologia, a gente não fala mais de microfones instalados, mas a gente vai falar então do chip que está implantado na pele, né, então fica aí já uma primeira interrogação. Sim, sim. Uma coisa que eu estava pensando aqui, teve o evento da Apple, se eu não me engano, uns 4, 5 dias atrás, né? E a Apple estava falando em como eles querem aumentar a abrangência do uso do smartwatch para cuidar da saúde da pessoa, não só cuidar, monitorar, aquela palavrinha chave, monitorar a sua... Então, uma das propostas da Apple seria que com esse monitoramento do teu batimento cardíaco, da tua pressão arterial, etc., criar uma conexão entre o usuário e o hospital mais próximo, para que fossem criadas notificações a cada vez que você tivesse uma variação de pressão, de batimento cardíaco, etc., e já deixaria esse hospital próximo a você preparado para te receber no momento, no caso de emergência. Tudo isso planos para o futuro, etc. Mas é muito, muito isso que a gente está comentando sobre o chip, sobre divulgação de dados, né? A ideia de vamos cuidar melhor da tua saúde, só que ao mesmo tempo tem alguém sabendo 24 horas como é que tá o teu batimento cardíaco, a pressão, etc. E voltando exatamente para esse caso, porque provavelmente a gente vai estender muito mais esse assunto porque ele é muito importante, e como a gente tá falando, a Ju mesmo falou, apesar de tudo, ele já é uma tecnologia comum e fácil de ser usada. Por exemplo, hoje com 0 custo, você pode ir aqui em São Paulo, por exemplo, tem um centro de zoonoses, você castra seu bicho, você coloca um chip, né? E isso é algo que é muito comum, assim, no caso dele fugir, né? Você vai em busca dele, você sabe onde é que tá pro local que ele fugir, coisas desse sentido, mas de fato ainda é polêmico para pessoas humanas. Para vocês terem uma ideia, né, na Alemanha você não compra / adota nenhum bicho que não seja chipado, porque no chip do bichinho vai ter o seu nome, o seu endereço, dados seus, porque se esse bicho for encontrado abandonado, você paga multas altíssimas. Você se lasca na lei, assim, na real é essa, né? Então, nenhum bicho pode ser comprado nem adotado e não ser chipado. Então, tipo, lá não existe mais, né? O bichinho nasce e se ele já é colocado ou para adoção ou para compra, ele já tem que ir chipado. E isso acontece muito rápido, né? Tipo, ali na hora, tal, bota o chip, bota as informações, pronto, pode levar o bichinho para casa. Eu sei que é meio bizarro que eu vou falar, mas eu não veria problema nenhum em ter uma alternativa como essa, por exemplo, para idosos com Alzheimer. Eu perdi minha mãe umas 3 vezes, pelo menos, quando ela morava ainda sozinha, né? Porque dava os brancos e ela abria o portão e ia. E assim, isso
obviamente, né, a gente colocou em carteira, em bolsa, cartõezinhos com nome, endereço, telefone, entrar em contato com, mas vários momentos ela, mesmo com a gente cuidando, uma idosinha de 70 e poucos anos pulou o portão, pra você ter uma ideia, travessa. Então, nesse tipo de caso, eu acharia, nesse tipo de doença mental, onde a pessoa pode literalmente se perder, sair na rua e a família não ter mais contato, esse tipo de chip seria uma opção também, viu? Utilidade tem inclusive para várias coisas, né? A questão é a polêmica, né? Envolvendo isso. Mas de fato tem uma utilidade muito grande, né? Roubo, perda, coisas no geral, né? E eu sou obrigada a dizer que até eu, adulta, não teria nenhum problema em ser chipada com o meu tipo de sangue, minhas informações. Não teria, cara. Eu acho que é o que eu falei. Minha opinião é que as nossas informações e a nossa vida já se perdeu na nuvem faz muito tempo. Isso é verdade. É verdade. Sim, sim. Voltando aqui pra Chip-Chan, a gente tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: quando ela sofre esse ataque, aí meio que começa o que seriam aí as lives. E a questão é o seguinte, ouvinte, eu vou ser bem sincero e honesto com vocês e tal. A gente sabe que o ouvinte do Mundo Freak, ele preza muito pra gente ter um pouquinho desse embate céticos e believers, na maioria das vezes, assim. Eu acho que não é justo a gente trazer esse formato exatamente pra esse caso, porque naturalmente a gente tá lidando com uma pessoa que tá passando por problemas e que, naturalmente, conforme a gente for falando aqui, vocês vão notar que existem informações que vão se contradizendo, até mesmo da própria pessoa, né? Então, por exemplo, ela fala inicialmente que ela está sendo obrigada a ficar dentro de casa por esse P e por instituições corruptas e do mal. Só que em dado momento da live, ela vai pro mercado comprar coisa, né? Aí depois ela muda um pouco o discurso, ela fala, não, na verdade sou eu que tô me auto-isolando, fugindo dessas pessoas, né? Então você vai ter discursos do tipo, entram na minha casa, tipo, o chip, ele tem uma autonomia que ele vai me desacordar no momento em que eles quiserem, para que essas pessoas entrem na minha casa, me torturem com lasers e vão embora e eu acordo com as marcas. E é muito difícil a gente conseguir comprovar isso de certa maneira, porque tem 24 horas de live na cada mulher. E a gente não vê os policiais entrando, né? Então é uma coisa muito que acaba ficando muito pela questão folclórica da coisa também. Então, mas esse lance da gente não ver, né? Como é que ela justifica esse lance da gente não ver ninguém entrando? Existem partes das transmissões dela onde as luzes piscam, fica tudo escuro, ou que a conexão cai, e aí ela usa isso como um lance de, olha, sabe essa hora aí que eu fiquei sem luz? Sabe essa hora que a conexão caiu? Foi o P, né, o policial que derrubou pra poder entrar e pra poder fazer todas as coisas. E aí ela mostra que ela tá machucada, olha só, eu fui torturada, eu fui apertada aqui, foi colocado fogo acolá. Então, existem esses apagões nas transmissões e ela justificaria que ninguém consegue ver o P, ninguém estava conseguindo ver o P, porque ele fazia isso. Se ele controla ela, ele controla toda a vida em volta dela. Então ele pode desligar a câmera, e ela meio que deixa a câmera lá porque ela queria tentar pegar ele numa falha, entre aspas, né? Essa seria a justificativa dela, né? O que eu acho que esse caso, né, voltando até um pouco do que o Andrei falou, né, de não fazer o embate cético-believer, né, e aí o que a gente pode aprender com esse caso, que eu acho que é muito legal, porque ela, de certa forma, ela já tá denunciando um pouco do que vem a ser a nossa construção de sociedade, né? Cada vez mais coisas estranhas acontecem, nossas informações são utilizadas, né? Tem mecanismos de pegar nossas informações, né? E ela vai falar desses ataques, dessas falhas do sistema tecnológico e tudo mais. E de que maneira que a gente lida com isso, né? De que maneira que a gente vai se proteger dessas situações, né? Então, a própria construção que ela faz desse P é muito interessante, porque num dos blogs lá que ela tá descrevendo as situações, até que ela tá justificando, né? Por que os ataques continuam acontecendo e por que nunca conseguiu pegar, ela vai dizer ali num certo texto que o P seria um
gêmeo digital dela. Então isso é um indicativo de que talvez o P nem exista na realidade como alguém físico que faz, mas é alguém que pode estar controlando da própria internet, né? Certo perspectiva de um avatar que manipula a situação, que manipula ela, né? Porque o grau de extensão do P, né? Então ela fala que o P manipula os pensamentos 24 horas por dia, que tudo que ela pensa ele sabe, que ele chega a transmitir mensagens para ela e que ele produz os sonhos que ela sonha. Então é um nível de controle que sai da realidade física e entra na realidade virtual, que é um pouco do que a gente faz, né? A gente tá cada vez mais na vida virtual, né? O filtro das redes sociais, né? A gente cria uma imagem da gente que não corresponde com a realidade, né? Então, as pessoas que mantêm o mesmo padrão de filtro, né? E aí, quando você encontra a pessoa, assim, fora do filtro, na vida real, você vê que a pessoa não é aquilo, mas o avatar dela né? Então, ela tá levantando essa discussão também, né? De qual é o limite do que eu sou não vou nem falar da vida real, né? Porque o virtual é real também, né? Mas o que eu sou na vida física e o que eu sou na vida, na rede social, né? Então, esse é o ponto que eu acho muito, muito interessante do caso. E eu acho também, falando sobre esse lance, né, do papel desse P, enfim, essa entidade, essa pessoa que está sempre monitorando, e essa coisa, a sensação que eu tenho que é uma forma dela terceirizar um motivo pelo qual ela passa o dia dormindo, ela não é ativa, ela é obrigada a ficar em casa, ela é obrigada a não ter contato com outras pessoas. Por quê? Porque o P me obriga sou obrigada a ficar dentro de casa. É quase como uma justificativa para um comportamento que ela está... Bom, aí eu já estou entrando na minha opinião, mas assim, de realmente algum problema de saúde mental mesmo. Mas a sensação que eu tenho é exatamente esse lance do avatar, essa coisa de exteriorizar uma justificativa para o comportamento que ela estava tendo em câmera, uma justificativa para o dia a dia dela fechada, sem contato com as pessoas, só ela e o computador, saca? Total. Você vai vendo que, por exemplo, ela coloca uma série de cartazes, ela raramente se comunica com a câmera, né? Ela coloca uma série de cartazes escritas naturalmente em coreano, em que ela mais ou menos explica a situação dela, né? E alguns desses cartazes, inclusive, escrevem coisas muito desconexas, assim, né? Que, inclusive, os coreanos, às vezes, falam, cara, isso tá escrito até de maneira meio esquisita, sabe? Então não sabe se é exatamente um código, se é alguma coisa que ela tá querendo passar, qual é a ideia aqui. Mas a ideia, como a Ju falou, né? Ele tá querendo, dentro da fantasia, né? Ela tá buscando uma maneira de enganar o Big Brother dela, né? Que no caso é o Big Brother real mesmo, tá, gente? O programa de TV, o chamar de Brothers, os participantes não faz nenhum sentido. Brother é a gente que tá assistindo, né? É a pessoa que tá controlando, né? Então fica aí a dica pra vocês e tal. Mas é muito interessante, né? E o P, né? Ele seria esse policial corrupto e também terrorista que persegue a Jane, né? Como vocês estavam conversando. Ele seria meio que... Não seria apenas ele, mas ele é meio que o avatar disso tudo. Ele é a representação do que tá acontecendo com ela, né? Ele teria instalado o chip no calcanhar para controlar o sono e também seria uma arma de controle mental. Esse P seria, como a gente estava conversando, seria responsável por desligar câmeras contra a vontade da Jane, invadir seu apartamento e por aí vai. Tudo isso para roubar o dinheiro dela, né? E falando um pouquinho do apartamento, né? É bem precário, assim, o cenário dessas lives, né? Você vê que não é algo voltado para o entretenimento, né? É algo que você tá lá acompanhando o dia a dia da pessoa, né? É um lugar bastante apertado, né? Um pouco bagunçado, fica aqui, escapa tipo chão, pode dar uma varridinha de vez em quando, aí fica... Mas é aquela coisa de ser, tem bastante objeto, né? Meio bagunçado, né? Meio tudo entulhado, né? Inclusive, é engraçado, né? Que às vezes ela fala, não, porque eu tô aqui isolado, de repente aparecem pessoas pra entregar água e por aí vai, né? Dá muito a entender, né? Pessoas investigando, até pessoas que moram próximos, ou até ocidentais que estão na Coreia, né? Interessados e curiosos com a história, ou às vezes até falam, ninguém tá vendo o que tá acontecendo aqui, tipo, procurando saber, dá a entender que existe um apoio da família de não deixar a pessoa sozinha, né? No sentido de, sozinha ela tá, mas no sentido, tipo assim, oferecer suprimentos de vez em quando, né? Comida, água,
coisa nesse sentido. Vez ou outra, quando ela sai de casa, ela tira fotos muito malucas, assim, de guardas e policiais que estão nos arredores e posta nos blogs dela. Ela mantém blogs em coreano falando sobre a perseguição dela, né? E essas fotos muito doidas, em teoria, comprovariam que ela está cercada e que tem um monte de coisa junto. Em contato com a polícia, um dos usuários das lives fala que, inclusive, já sabem da situação dela, né? Mas que, usando palavras que o oficial usou, né? É que falando que aquela pessoa já conhecem, é uma doida que fica tirando fotos policiais sem contexto na rua e sai correndo, né? Algo nesse sentido e tal. E é interessante porque esse chip no calcanhar dela possuiria conexão com o cérebro e que seria um momento pra controlar e ser a explicação do porquê que ela se sente tão cansada e com falta de atenção. Eu acho que isso é um prato cheio pra você, Michael. Pois é, então, esse caso, eu tava querendo deixar pro final, mas já vou começar assim, dá quase pra fazer um checklist, assim, né, do tipo, apresentou, é isso, né, quando ela fala que o P é um gêmeo digital, check. Esse chip no calcanhar que controla a mente, check. O apartamento desorganizado, check. A gente vai esticando assim, porque é um padrão de comportamento, assim, obviamente que a gente não tem como dar um diagnóstico, né, vendo a situação de fora, né, porque isso seria irresponsável da nossa parte, mas tem muitos elementos indicativos mesmo de um sofrimento psíquico ali importante, né, que você tem um padrão muito próximo do que seria aí alguma coisa da ordem da esquizofrenia, né, ou da paranoia, de um transtorno delirante, que a gente pode depois discutir, que fica muito evidente, assim. Então, essa desorganização do apartamento, por exemplo, é alguma coisa que, né, indica aí uma própria desorganização do pensamento dela, que se expressa ali também na parte física lá do apartamento, né? Então, isso que você relatou dela tirar as fotos dos policiais, ela posta essas fotos no blog, são sempre fotos muito borradas, né? E que viram um viés de confirmação também. Tá vendo? O P manipula até as fotos que ficam borradas e não deixam vocês reconhecerem ele na rua, né? E ela vai entrando também num negócio muito grandioso, assim. Então, um desses episódios, né, que ela tira a foto do policial, ela conta que ela foi cercada por mais de 100 policiais que levaram ela pra não sei aonde e aí fizeram coisas com ela e tudo mais, mas ela não conseguiu tirar foto porque o P manipulou e deixou tudo borrado, né? Então, vai entrando também em algumas situações de viés de confirmação. Ela vai meio que um comportamento que retroalimenta essas ideações de perseguição que ela tem. Assim. E o que mais tá me deixando intrigado nesse caso, né, que aí, de novo, a gente não conhece ela, a gente não tem esses detalhes, mas ela é sul-coreana, então o blog dela é quase todo em sul-coreano, né, algumas coisas em inglês. As mensagens que ela escreve na parede, né, do apartamento são em sul-coreano, até dessa maneira desorganizada que algumas pessoas falam, mas boa parte da acusação que ela faz é em inglês. Então ela adota um nome em inglês, né, Jane, né, assim, né, tem uma sonoridade também aí próxima com o inglês. O P, que ela vai chamar de pig, às vezes, e a própria arma de controle mental, no blog dela, ela coloca em inglês também, né, que ela coloca Weapon of Mind Control, né. Então, tem esse elemento também que se torna enigmático no caso dela, assim, o que ela tá tentando comunicar também, né, por que ela faz uso de línguas diferentes, aí no que realmente importa, ela não traduz ou ela fala muito pouco. Então, me soa também indicativo de uma desorganização do pensamento dela, assim, e aí alguma coisa que já vai me fazendo pensar no transtorno mental, efetivamente. Tudo bem que nós brasileiros, nós também não sabemos lidar com doenças da mente, a gente não sabe tratar, né? Nós não somos educados a como eu posso ajudar alguém que tem um transtorno mental, ou para onde eu posso levar essa pessoa caso eu ache ela na rua. A gente não é educado para isso, né? Assim, eu posso dizer que muito, muito seguramente, a família da minha mãe tem um monte de casos de pessoas que eram extremamente depressivas, tal. Na família da minha mãe tem vários casos de suicídio, e isso nunca foi estudado a fundo. Se sabe que, é filho de fulano, é sempre do mesmo lado, vem sempre do mesmo lance, mas assim, não se estudava porque era tabu falar que o tio se suicidou, era tabu falar que o primo tentou se enforcar, né? Então, não vamos tirar o nosso da reta, né? Porque a gente também não sabe lidar com isso, a gente também acha que é um grande tabu, mas a pergunta que eu ia fazer e que a Adri já respondeu foi esse lance, né? De que a cultura do sul-coreano, né? Eu preciso ser uma pessoa completa, bem-sucedida, e a doença mental é vista como
não, você é fraco, você é ruim, você saiu imperfeito, né? E eu li muitas coisas sobre como as famílias também abandonam essas pessoas, porque não basta só você ser uma pessoa bem-sucedida, mas todo mundo que está ao seu redor também precisa ser. Você não pode, e é uma coisa meio louca, né? Tipo Estados Unidos, aquele lance de loser, né? Tipo, não é que você só não se basta se você for um popular, mas se você começar a andar com os losers, você também vai ser considerado esquisito. E aí eu fui lendo e eu percebi que na Coreia do Sul, e aí por favor me corrija se eu estiver errada, Adri, é que as famílias acabam escondendo essas pessoas, porque elas não querem lidar socialmente com esse tipo de transtorno mental. Isso confere, Dri? Nossa, muito, muito, muito. O lance principal da Coreia do Sul, e assim, eu não sou uma especialista, sou só uma curiosa, que leu bastante e tal, é só como curiosa. Então, a minha percepção como curiosa, né? As famílias são muito fechadas, o núcleo familiar é sempre muito fechado. Essa coisa maluca que a gente tem, maluca e maravilhosa do brasileiro, de final do dia o pessoal senta junto e xinga o chefe, e fala mal da supervisora, e putz, essa coisa de família, amigos, sentar, conversar, para eles é muito difícil. Essa coisa de se abrir, de mostrar uma fragilidade. Saca? E ao mesmo tempo, eles têm muito forte, pelo menos é o que eu percebi, a cultura do viver sozinho, estar sozinho, se divertir sozinho. Não porque, que legal, eu sou independente, não, é porque a pessoa tem realmente dificuldade em se comunicar, em ter aquele básico de socialização, né? Um ponto que eu vi lá que me chamou a atenção, nesse período que eu fiquei lá, eu tinha 2 amigas que eu fui visitar, que moravam lá, coreanas, então elas que meio foram as minhas guias na cidade, a gente bolava lugares para ir, quando elas podiam, elas iam comigo, quando podia eu ia sozinha, e eu lembro que o primeiro lugar que uma delas me levou, e eu acho que legal, de repente até uma forma de justificar, sabe, Andrei, o lance do nome dela, Jane, é muito comum na cultura coreana também, eles terem um nome ocidental, é o que eles chamam, no caso dessa minha amiga, né, ela chamava Somi, só que o nome que ela chamava católico dela era Micaela, e para os amigos ocidentais a gente chamava ela de Micaela, e todos os amigos coreanos era Somi. Então a Somi falou para mim, olha, eu vou te levar numa lan house. Aí eu, tá, estou no primeiro dia aqui na sua cidade, né, a gente pensa museu, a gente pensa, vou te levar na lan house, aquela que eu fui, que eu falo para você que eu passo sábado e domingo, eu, tá bom. Só que aí eu esperava encontrar padrão lan house brasileiro, né? E quando eu cheguei lá, cara, era um lugar, parecia assim, um shopping center, super bonito, sem nenhuma janela ou nenhum contato com o mundo exterior. Era um salão enorme, envidraçado, lindo, mas fechado, sem relógio aparente, sem nada. E ali você podia sentar numa cadeira de couro gigantesca, super confortável, com o melhor fone de ouvido, e sentadinho ali você podia pedir o seu café da manhã, eles iam trazer para você o seu almoço e a sua janta. Então você poderia entrar às 8 da manhã e sair às 8 da noite da lan house. E ela me dizia que é uma coisa extremamente comum entre ela, entre as amigas dela. Eu estava com o pessoal na faixa dos 20, 30 anos, não era adolescente, né? E era uma forma de diversão, sentar na frente do computador e passar o fim de semana ali, fora de casa, mas sair de casa para se divertir, entendeu? De uma forma solitária. Então, essa cultura de estar sozinho, essa percepção de estar sozinho é muito diferente da nossa percepção de estar sozinho. E essa dificuldade de se abrir, de pedir uma ajuda, ou de repente dizer, estou deprimida, é muito, muito difícil de rolar entre eles. Por isso que eu acho que tem uma diferença cultural também, que eu acho que o caso da Shipchan no Brasil não teria essa extensão toda, assim, porque, querendo ou não, assim, pro bom e pro mal, esse movimento brasileiro muito expansivo de você ficar fofocando a vida do vizinho, né, de você, da família meio que vai também se agrupando e vai controlando a vida do outro, muito provavelmente, numa situação como essa, alguém teria acionado o Ministério Público, teria acionado o SAMU, teria acionado alguma coisa assim, nem que seja para ver se tá tudo
bem lá com essa pessoa, assim, que é um pouco desse movimento mesmo, assim, de uma preocupação excessiva, ainda que seja pela via da fofoca, pela via do querer saber do que o outro tá fazendo, mas é uma característica muito comum aqui no Brasil, assim, né, de você, é isso, aquilo que o síndico do prédio, né, o condomínio que vai fiscalizando qualquer barulho estranho, qualquer pessoa a mais que tá entrando no seu apartamento, alguém já vai querer saber o que é, né, e acaba tem o espaço privado do brasileiro, ele é um pouco público também, né, assim, dessa influência externa. Então, muito provavelmente alguém já teria feito uma denúncia no Ministério Público, alguém já teria batido lá na porta dessa moça para saber o que tá acontecendo. Mas talvez por uma diferença cultural na Coreia, isso não se dê, né, assim, esse isolamento, né, o modo como as pessoas se isolam na Coreia dá a possibilidade dessa jovem ficar aí há mais de uma década nesse estado e vai seguindo dessa forma. De fato, né, eu acho que rola assim essas diferenças culturais e tal. Eu trabalhei num projeto recentemente que fala bastante sobre Coreia do Sul, eu não posso falar muito que o projeto ainda não saiu e tal. Eu tive que estudar um pouquinho como é que funciona isso, dá pra notar que existe essa questão do tabu muito forte, de inclusive a sociedade não conversa muito, tudo que vocês estão falando, tô reforçando tudo que vocês estão falando, né, e dessa coisa também da família meio que tratar como, ó, a gente não vai te deixar morrer, a gente vai te dar uns suprimentos, mas meio que não tá aí, fica aí que a gente fica aqui, né, o que é sempre bom lembrar que também vocês falaram, mas que é sempre bom reforçar que apesar da gente ter algumas idiosincrasias culturais, também é tabu aqui no Brasil, né? Então é o tipo de coisa que, como a própria Ju falou, citou casos, é o tipo de coisa que a gente passa muito por isso, né? Principalmente quando a gente fala que é bobeira, né? Principalmente homem tem muito disso, né? A gente, essa coisa de masculinidade tóxica, não quero falar, né? Homem não chora. Reprimir emoções e coisas nesse sentido, é fraqueza. Quantas vezes eu já vi amigos e pessoas diversas falando que não, é fraqueza, Darwin agindo, mas bobagens dessas que não faz qualquer sentido, né? Que a pessoa precisa de ajuda, assim. E isso é muito interessante, porque eu acho que, resgatando um pouquinho também do que o Maicon falou, daquela coisa de você ter muito desse viés desde a Guerra Fria, da gente falar um pouquinho sobre esses distúrbios e essa maneira, essa narrativa e tal, me lembra muito alguns episódios de Arquivo X que brincam e vão na veia nessa questão toda, né? Eu lembro muito de um episódio, acho que ele é da primeira ou da segunda temporada, que ele faz um mashup de teorias da conspiração que é muito engraçado quando tu para olhar hoje, assim. E às vezes eu sei que é o tipo de coisa que o americano em si leva muito a sério, né? É que o brasileiro pode ser burro, mas ele não gosta de ser trouxa. Então ele vai com um pouquinho, ele coloca um pezinho no freio nessas conspirações. Mas, por exemplo, eles misturavam aquela coisa dos chemtrails, né? Que é aquelas fumaças soltas no avião. É uma conspiração muito conhecida, né? Que seriam, na verdade, o governo americano estaria jogando no ar uma química que ia mudar as coisas. Geralmente ou para controlar a população, ou é pra castrar a população, né? Porque tem essa coisa de que, pra a população não se reproduzir, seja lá por que o governo quer que seja feito, né? E aí eles misturam isso com mensagens subliminares. Então o que acontece? Você tinha esses chemtrails, e aí você tinha nas televisões códigos secretos que iam te manipulando de uma maneira que, vez ou outra, quando você via um código, você endoidava e matava os outros ao seu redor. Então eles chegavam na cidade que tá acontecendo vários casos desse tipo de violência, né? De uma pessoa que surtava, matava todo mundo em volta, e eles iam investigando e tal. Cara, tinha um lance de vacina no meio, né? Olha que saudável, uma conspiração de vacina, né? Em 2020 a gente nem pensa em brincar com isso por causa dos idiotas anti-vax, né? Mas na época era super comum, né? Era uma temática que tava muito ali, não, vacina vai controlar a população, inclusive vacina, chip, né? Tem muito dessa ligação que o pessoal faz, né? O que o governo, tipo, tem muita essa coisa do governo, né? E eu acho isso muito interessante, como esse caso da Chip Chan, ele resume bem todos esses arquétipos, né? O P como essa questão do governo, da opressão, né? E tá lá, essa mulher, ela criou um 1984 portátil pra ela. Ela se jogou dentro de um 1984. E isso é muito doido quando para analisar. É curioso, né? Tem a mania de falar que não é engraçado, mas é curioso quando tu para analisar dentro desse cenário, né? Que ele é uma microsituação que muitas pessoas acreditam estarem vivendo, né? E que de fato encontram-se fatos na realidade que são discutíveis, como por exemplo esse lance do chip. É o momento que eu discordo da Dri. Eu acho que é perigoso, porque assim, a gente tá aqui nessa é que eu ia falar, a gente tá aqui desse governo legal? Não é. Mas vamos imaginar, não sou eu que tô dizendo isso, vamos hipoteticamente, que existe um Brasil autoritário. Alguém assume o poder, dá um golpe. Não
Não, Andrei, apaga o que eu falei. Não, Odri, mas sendo bem sincero, Odri, eu acho que é bom pra discussão, porque o que você tá falando tem sentido. Existem benefícios claros da gente se monitorar, por exemplo. O smartwatch, por exemplo, você tá recebendo aqueles dados, você tá de olho, ó, isso aqui, eu tô desse jeito, mas, por exemplo, uma coisa que acontece da CPF em farmácia. Cara, é o tipo de coisa que eu não dou. Vamos voltar pro relógio antes de você falar isso. Monitoramento de sono. No meu relógio tem assim, você dormiu melhor do que tantos % das pessoas. Aí eu falo, ô seu safado, você falou que você não ia botar pública, mas como é que você faz essa estatística, né? Então, dentro já do relógio, você já tem esse problemita aí, né? Mas aí fala do CPF na farmácia. Por que você não dá o CPF na farmácia? Assim, eu acabei entrando nessa gravação muito sem um preparo pra estar falando sobre isso, né? Mas, primeiro de tudo, né? O pessoal tá te dando desconto de graça. Isso aí já é uma coisa esquisitíssima. Então, o tipo de coisa que dá dinheiro no Brasil não é assim. Já conversa por aí. Mas, enfim, imagina, por exemplo, Dri, Ju, Michael, você tá tomando um remédio pro coração, ou então você, comprou na farmácia um teste de gravidez. Aí tu vai arranjar um plano de saúde. Aí, do nada, o plano de saúde veio caro pra caralho. Então, tipo assim, é o tipo de coisa que às vezes não precisa de uma grande conspiração governamental. Às vezes é o tipo de coisa que é só economicamente falando. Tipo, pode modificar, né? Tem uma coisa que, por exemplo, eu tava vendo passagem de avião. Passagem de avião, dependendo do seu perfil, eu lembro que teve uma discussão que se você usava iOS, as passagens de aviões eram mais caras do que se você usava Android, se você buscava passagens. Coisas nesse sentido, sabe? Que são, em teoria, inofensivas, apesar de ter um peso econômico dentro do que você tá fazendo, mas que refletem no seu modo de estilo de vida. Por quê? Porque tem aquele negócio de cookie que tu assina no site e tu tá cedendo informação. E pra onde tá indo essa informação? Pra onde que tá? Tanto que alguns anos atrás, né, até hoje se discute, mas alguns anos atrás estava mais em voga, de você ter legislações relacionadas ao controle de dados pela internet. Porque, em teoria, se alguém quiser montar um perfil de você, dependendo do que tu assinou, o cara consegue montar um perfil e consegue fazer com que você gaste mais dinheiro, que você trabalhe mais. Então, assim, esse tipo de coisa é muito perigoso. Então, se num momento, por exemplo, a gente entra num estado autoritário, que eu não estou falando que é agora, beijo a BIM, adoro vocês. Como é que é o nome? Beijo Pfizer, aqui mandando e-mail pra vocês. Eu adoro vocês. Mas, por exemplo, vamos dizer que existe um estado autoritário. Eu não gostaria que essas informações estejam, tipo, o meu GPS esteja por aí, tipo, cadê o Andrei? Né? Tipo, mas de fato ele tem uma utilidade muito grande pro nosso dia a dia também, né? Não tem como. E é o tipo de debate, inclusive, que a gente precisa achar um equilíbrio, né? É o debate que a gente faz com toda a sociedade. O que isso pode ser de bom, o que isso pode ser de ruim, né? E que no fundo é o grande debate filosófico, assim, né? Qual é o sentido da vida, né? Porque esse... pegando aí o que a Adri falou, né, assim, essa preocupação que você pode ter com um familiar, uma preocupação legítima, mas é um pouco isso, mas por que a gente tá se preocupando tanto, né, que tem que cuidar, tem que preservar a vida a todo custo, toda maneira, e uma preocupação muito excessiva do bem-estar, do bom funcionamento, da saúde em perfeito nível, que não tô desmerecendo isso não, tá, gente? Isso é importante. Não, agora você tá defendendo família dinossauro, tem que jogar os idosos no posto de picha, é isso que você tá falando, Maicon. Não. Mas isso é muito... Eu acho que vale a pena pra gente refletir assim, por que a gente também tá querendo produzir esse bando de dados pra prevenir um problema que pode vir a acontecer? Essa discussão me lembra muito aquela problemática lá da Angelina Jolie. Não sei se vocês lembram, né? Que ela faz a mastectomia radical, né? Ela retira as mamas por conta do histórico da família dela e do mapeamento genético que ela fez, do alto índice de câncer de mama que ela poderia desenvolver. Ela não tinha nenhum sinal, não tinha nenhum indício, mas ela tinha uma probabilidade muito alta de desenvolver o câncer de mama. E ela prefere, então, fazer a retirada da mama preventivamente, né? Então, assim, é essa questão. Que preocupação excessiva é essa que a gente tem com a saúde, né? Com o futuro, com o bom funcionamento dos nossos planos, que a gente chega a esse ponto, né? Que a gente vai se cercando cada vez mais desses mecanismos de produção de dados, de controle, né? Alguns a gente não pode evitar, né? A vida impõe a gente, mas alguns a gente escolhe deliberadamente. O smartwatch a gente escolhe comprar ele, né? A gente não é obrigado a usar, mas a gente escolhe, a gente fica vendo sono, né? Eu faço isso também toda manhã, eu tô vendo lá e fico vendo comparativo com os outros, assim, que merda isso. Mas eu acho que, no fundo, a discussão é um pouco essa, assim, o que a gente espera da vida, né? Então, o que a Chipchan tá fazendo, assim, ela tá meio que denunciando isso, assim, ela tá dando um certo alerta pra sociedade, né? Que tipo de vida é essa que a gente tá levando, né? Assim, e aí ela tá num radical,
tal, ali junto com o sofrimento dela e dessa perseguição, mas é isso que ela tá sinalizando, é isso que a gente pode aprender com ela também, né? E o que a gente faz com esse excesso de informação, tecnologia, né? Com essa produção de dados, enfim, fica aí essa questão filosófica aí pra gente debater. Que eu acho que é isso, né? É um debate. Que não é aquele ponto exato de equilíbrio, né? O que você tá disposto a ceder pelo seu bem-estar, né? Pois é, ele resgatando aí o que eu tinha falado, né, sobre, por exemplo, o Ministério Público. Eu não sei se é certo também a gente invadir a casa dela e pegar ela pra avaliar se ela tá doida ou não tá doida, né? Mas isso diz de uma certa noção de liberdade e privacidade, que cada povo vai ter, ou que cada um vai aderir ou não, né? E que não tem resposta certa, né? Vai ter resposta menos invasiva, menos violenta, mais violenta, mas não dá pra dizer o que é. Porque em nome do bem a gente pode fazer mal terrível, né? Pode fazer coisas terríveis. Tá aí o mal sendo justificado pelo bem já tem milênios, né, mano? Cara, eu acho que esse tema, ele vai longe, tem muita coisa pra se debater, mas acho que a gente esgotou o Chip-chan. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, vamos para os minutos finais aqui, da gente dando nossas conclusões. Conclusões do episódio, Liana. Como nós, seres humanos, somos atraídos por aquilo que sai do normal, né? O que explica eu assistir ou eu ser a pessoa que avisa aos outros, gente, essa pessoa tá streamando e ela tá dormindo há 10 horas na mesma posição, cara, essa pessoa morreu. O que nos atrai a ficar assistindo streamings bizarros? Eu acho que vocês vão se lembrar do moço que sentava na frente da câmera, esse é mais novo, e ficava sorrindo. Era isso que ele ficava fazendo, e ele ficava sorrindo por 4 horas, 10 horas seguidas. Tem um caso que a casa dele é invadida, que o cara entra no quarto onde ele tá e vê que tá filmando e fecha e vai embora, e o cara não se mexe. Tipo, então eu fico pensando, né? Como a gente alimenta também essas coisas, né? Será que nós somos culpados também por alimentar? Será que a Jane continua escrevendo ou continuava transmitindo porque ela tinha tantas respostas, ela tinha tantas interações que as pessoas mandavam e-mail pra ela botava o e-mail lá, manda pra cá, e ela respondia em coreano, ela respondia em inglês. Será que a gente também não alimenta os distúrbios psíquicos dos outros por não saber lidar com eles? Depois que eu fiquei remexendo, né, nesse toca de coelho aí, que é o caso dela, né, que eu até tava brincando aqui fora do ar, que eu falei, agora para, que senão você vai perder a tarde inteira vendo coisa dela. O quanto a gente também não pode alimentar, né, porque ela escreve até hoje, porque existem pessoas interagindo com ela até hoje. Será que essa não é a necessidade dela? De ter qualquer interação que seja, mesmo, né, o Michael aqui dando todos os indícios de que, tipo, ela pode ter tal coisa assim, tem uma checklist aqui pra gente seguir, né? É uma pessoa que estudou isso. E aí eu fico pensando, será que a gente alimenta essas coisas também nas pessoas? O quão culpados a gente pode ser também, né? Sei lá. Não tô botando a culpa em você não que fica vendo as coisas, mas como será que o nosso comportamento também pode afetar, né, uma doença mental do outro? É uma treta isso aí, né? Não queria ser filosófica, mas acho que fui um pouco. É uma treta, e essa questão filosófica que você traz, Ju, é uma questão do desafio mesmo do trabalho, né? Porque, assim, existe ali um limiar da loucura, né? Se a gente for pensar aí, enfim, né? Entendendo que seja loucura. Mas existe um limiar da loucura que é alguma coisa que assusta a gente, que a gente tem medo, a gente rechaça e que é longe, mas que também diz da nossa realidade, diz da nossa vivência, diz da experiência humana, que atrai a nossa atenção, né? Então, quando você coloca essa pergunta, né? Se isso ajuda ou atrapalha, né? Essa é uma questão fundamental, assim, né? Porque, de certa maneira, a gente, quando fica olhando esse streaming, a gente tá tentando entender o que leva um ser humano a fazer isso, né? O que isso diz da minha vida, da minha existência, eu quero entender isso. E, ao mesmo tempo, isso também, de certa maneira, retroalimenta ela ali, assim. Pra mim, o mais interessante desse caso como eu já falei lá no início, é o tempo de duração desse fenômeno. Então, já são mais de 15 anos que ela faz isso, assim. E aí, se a gente for pegar muito ao pé da letra, né? O relato que ela faz, né? Da violência que ela sofre, da perseguição que ela sofre e tal. Esse seria um caso que tem todo o panorama
para um suicídio, né? Um risco de suicídio altíssimo, né? Porque é uma moça que não tem perspectiva de vida, ela é perseguida, filmada, o corpo dela é manipulado o tempo todo, né? Mas ela tá há 15 anos dessa maneira e, enfim, não se matou até agora, assim. E aí eu fico pensando um pouco nisso, assim, será que essa foi a estratégia que ela tem também de se manter viva, né? No que ela se coloca a fazer o streaming, né? Dos outros testemunharem o sofrimento dela ter um certo reconhecimento, nem que seja na internet, da perseguição que ela sofre, do sofrimento dela. Será que não é isso também que faz ela se agarrar na vida, né? Que permite que ela consiga se comunicar com os outros, né? Que é isso, ela responde os e-mails, ela alimenta o blog, né? Então isso pode ser, assim, é uma vida, quer dizer, assim, a gente pode entrar num julgamento moral de valor, né? Assim, é uma vida que é aparentemente precária, mas é uma vida, né? Ela tá seguindo, ela tá ali produzindo, assim, né? Então é o que esse caso, ele me desperta, assim, né? É um pouco do que a gente no trabalho, né? A gente sempre tenta identificar, que assim, a gente pode entender a loucura, o sofrimento mental como uma patologia, ou a gente pode entender como uma forma de existência. Bem, a pessoa vive assim, né? Então, não necessariamente que essa patologia seja a gente tem que abolir isso, que a gente tem que normalizar ela. Mas vamos tentar entender de que maneira que essa pessoa consegue organizar a vida dela, mesmo com todos esses fenômenos, né? Eu poderia traduzir vários dessas situações que a Jane relata em conceitos psicopatológicos, né? E aí falar de alucinação, de delírio e tudo mais, porque o caso dela, né? A história dela é basicamente um caso de livro mesmo, assim. Você tem todas as etapas para poder dar um diagnóstico ali psicopatológico. Mas não é isso que interessa a gente aqui, principalmente, né? O que é mais interessante, bem, com todo esse sofrimento, como é que essa moça consegue estar na vida ainda? Consegue estar produzindo, se fazendo ouvir e tal. Isso é que é o mais... que eu achei mais inédito nesse caso, assim. E até pioneiro, né? Porque, de certa maneira, ela institui uma perspectiva, né? Que vai se realizar depois, que é de você streamar a sua vida o tempo todo, né? De você buscar um reconhecimento social pelo streaming, né? Enquanto a gente hoje consegue fazer de uma maneira organizada e ganhar dinheiro com isso, né? Então a profissão de muitas pessoas se torna streamer, para ela é o que garante a vida dela, a sobrevivência dela, enfim. O que eu aprendi com esse caso, né? Que eu posso discutir é um pouco esse ponto, assim. Achei muito interessante. Não, eu acho que, nossa, o Michael já falou tudo, Ju também, e indo nessa linha do que a Ju falou, né, é engraçado como o ser humano em geral tem atração pelo bizarro, né, pelo bizarro. E às vezes eu acho que é até uma forma do ser humano se sentir melhor, saca? Olha, tem tanta coisa ruim na minha vida, mas ainda não está daquele jeito que eu tô assistindo, nesse vídeo específico. Então, às vezes, eu acho que é isso que também faz o ser humano procurar o bizarro, procurar o insólito. Gente, tem tweet de pessoas dormindo ainda hoje e pessoas acompanham e fazem doação para pessoas dormindo. Total. Então, a bizarrice não parou ali, né? A bizarrice nos acompanha até aqui. E eu acho, nossa, isso que o Michael falou, perfeito. De repente, essa fantasia toda é o que tornou a vida da Chip-Chan funcional, entendeu? De repente, essa fantasia que ela se cercou, que ela precisou dentro de uma depressão, dentro de, enfim, mais algum problema mental, alguma dificuldade que ela tem, foi o que impulsionou ela para frente esses anos todos. E se foi isso, né, de repente, para ela funcionou, né? E é o que o Michael falou, a gente vai entrar dentro da casa dela, arrancar ela à força, falar, vim te resgatar. Não é assim que funciona. E só um adendo, gente, eu não tô defendendo a chipagem geral não, tá? Tadinha, né? A gente entendeu, Dri. Não me cancelem. Não, impossível, relaxa, Dri. não. Essa discussão, ela é muito necessária. Se a gente não fizer, a gente corre o risco de isso, né? De ser atropelado aí por essas mudanças sociais aí. Então. Eu confesso que eu tenho dois lados. Um lado pensa assim, sabe? Esse barco já
partiu. Sim. Sabe? O chip do teu celular, os sites que você navega, as coisas que você compra e são entregues, ainda mais nesse período de pandemia, que agora tudo foi entregue na nossa casa. Então o perfil do que a gente gosta, desgosta, aqueles sites que você navega, entre aspas, no privado, não é privado, saca? Eu tenho um lado meu que pensa, não adianta, já tem todo o teu perfil rolando na nuvem. Não, com certeza, mano. E provavelmente estão vendendo teus dados na Deep Web. Isso com toda certeza, mano. O lance, pra mim, é que eu tava associando mais a Apple me seduziu. A maçã me seduziu. Todo esse lance de pelo bem da sua saúde, sabe? Esse tipo de campanha. De vez em quando me pega, mas eu falo para vocês que essa conversa aqui também serviu para que eu aprendesse um pouquinho e que eu pensasse um pouquinho mais sobre esse lance de realmente se resguardar e que a gente tem que resguardar as nossas informações, sim, né? Mas, Berdri, cara, não é de todo ruim, não, mano. Porque vocês estão indo pro lado da monitoramento agora. Monitoramento. Beijo, escritores do Brasil. Mas, cara, imagina que putz, que prático seria, por exemplo, você vai pegar um metrô, você vai ir pra um bar, tipo, tu só passa na porta, putz, André entrou, tal, pediu uma comanda, passa o pulsozinho ali no negócio, já debita, já. Tipo, imagina, tipo, não rola mais esse negócio de roubar carteira, de precisar ficar carregando documento. Tudo bem que quando forem te assaltar, provavelmente vão cortar tua mão fora, né? Vão fazer uma pequena operação pra arrancar o chip. Rola, vai rolar. Mas assim, mano, imagina, você tira toda a parte burocrática. Imagina o seguinte, você entra num hospital, putz, André entrou no hospital, puxa todo o teu histórico de doenças, os remédios que você tá tomando, puxa do mercado a alimentação que provavelmente você tá tendo, tem um monitoramento sanguíneo, você consegue checar se você tá com febre, só de você entrar no lugar. Em teoria, a gente tem tecnologia suficiente pra fazer tudo isso. Não precisa nem ter contato com o médico. Vai sair ali, ó, tipo assim, ó, não precisa, naturalmente, não vai precisar nem você ir pro médico. Às vezes, com tudo isso dentro de casa, você já consegue fazer isso. E aí, vai aparecer lá indicado, ó, indica aí pro médico. Se for uma coisa muito grave, indica aí pro médico, o médico vai te passar umas coisas. Às vezes a pessoa nem precisa ir, faz uma videochamada, uma videoconferência. Já tem um sistema de inteligência artificial que já vai marcar o horário. Cara, hoje em dia, a gente já tem tecnologia pra gente viver um paraíso. A questão é como que a gente tá usando essa informação e que naturalmente existe essa necessidade. Então, olha que fudido você tá podendo, imagina, testemunho de Jeová. Você tá fazendo carinho no tigre, no leão. É esse mundo. E a gente tá impedido de viver nele por causa da gente mesmo. Então, olha que doida. Não se esqueçam, né, que quando instalaram iluminação pública elétrica pela primeira vez, as pessoas tacaram pedra pra quebrar as lâmpadas, porque elas ficaram com medo do que é que estão tentando me ver no escuro, né? Então, desde coisas tão pequenas, né, como uma lâmpada na rua de iluminação pública, a cada avanço tecnológico, sempre vem esse terror que é o fim do mundo, né? Essa tecnologia vai acabar com o mundo, sim, né? Que aí nesse momento que é a discussão que a gente tá fazendo com o chip, né? Mas aí já foi com lâmpada, já foi com jornal impresso. Não, a rede social. A rede social, celular, videogame, né? Então cada geração vai ter um elemento tecnológico que corre o risco de destruir o mundo, mas nunca destrói, né? Você piora, mas... mas não destrói. E eu vou deixar aí pra vocês você que tá pensando, imagina, mas eu sou super low profile, não dou meu nome verdadeiro em nenhum lugar, não sei o que lá. Vou contar pra vocês das 2 últimas vezes que o meu cartão foi clonado. Que aí foi quando eu aprendi a usar o cartão, como é que chama? Não é eletrônico? Virtual. Cartão virtual. Foi quando eu aprendi a usar o cartão virtual. Caiu uma compra no meu cartão, aí eu fui olhar e era de uma loja de vapes dos Estados Unidos. O meu marido usa vape. Aí eu virei e fiz assim, Eric, você comprou alguma coisa no meu cartão? Eu sabia que ele não tinha comprado porra nenhuma, que ele tem o cartão dele. Ele fez assim, não. Logo em seguida, quando eu estou conversando com ele, caiu uma outra compra. Era uma compra de uma loja de roupas góticas. Que quando eu entrei pra ver qual é que era a loja, eu falei, nossa, que loja legal. Queria mesmo ter comprado alguma coisa, que pena que não fui eu, não é mesmo? Aí fui lá e entrei em contato com a empresa de cartão e coisei. Todas as compras que foram
feitas, né, nessas 2 vezes que meu cartão foi clonado, eram coisas que tinham muito a ver comigo. Muito a ver comigo ou com alguém que estava perto de mim. Então você acha aí que você é o discretão, que você vê tudo no seu computador aí na aba... Anônima? Pode esquecer, meu filho. Você já tá chipado, outro dia apareceu aqui um plug anal. Não fui eu que pedi, não. Eu mandei devolver. Numa embalagem discreta, né, André? Exatamente. Ainda mais de cachorro. Raposa até vai, mas cachorro é foda. Ficou lembrando dos doguinhos de casa? Nunca, jamais, gente. Que isso, que doida. Imagina. Então você se liga aí, cara, porque não é pro negócio sair muito despercebido se você não tá esperto, tá? E quantas coisas já não fizeram, provavelmente no meu nome, entre aspas, e no seu também. Exatamente. A Poliana Junzelacqua. Ainda tem bom gosto, a desgraçada, porque as lojas eram muito boas, inclusive. A Maliana Drello também. Eita, também. Aí ia ser assim, um monte de compra de CD de K-pop, de bonequinho da Mulher Maravilha. Aproveitando o ensejo, eu fiquei muito curioso com o projeto secreto do Andrei, se envolve coreografia e música K-pop, Andrei. Cara, eu só vou poder falar isso em off, não posso falar. Maravilhoso, estou aguardando o clipe. Vai ter eu dançando e fazendo coraçãozinho. Que bonitinho. Inclusive, fica aqui, antes da gente encerrar o episódio, que estamos em episódio, várias informações. Vou dar mais uma. Aquele coraçãozinho minúsculo que fazem pra você, o coração não é a ponta dos seus dedos, o coração é a sua mão inteira, que representa a forma do coração. Gente, não sabia disso. Eu estou aprendendo porque eu achava que era a pontinha do coração. Não, eu também achava. Chocado. Tô sabendo mais que a Adri, hein? Rapaz. Vou devolver minha carteirinha. Andrei, além de otaku, é K-popper. Olha lá. Fala, aí eu acho que a gente já passou de um limite que, infelizmente, eu vou ter que encerrar esse episódio. Peço perdão aí aos ouvintes, mas estou extremamente ofendido com o Michael, tá demitido. Tá nem contratado, mas já tá demitido. Pois é, nem fui contratado ainda, já tô demitido. Oh, meu Deus. Aí, Ju, pelo menos você não foi a demitida da vez, né? Então... É isso aí. Não sei, por tá todo mundo demitido. A estagiária tá demitida, a Juliana tá demitida. Já demite todo mundo já. Pronto. Você atrasa o café uma vez, você vê o que acontece. Olha aí, ó. Foi as gotinhas de limão, Dri, que você não botou, aí lascou. Aí a Dri vai colocar o chip no café aí, vamos chipar o Andrei aí, ó. O legal é que se erra uma letra aí, fica um negócio muito legal também. Mas vamos encerrar esse episódio. Vamos encerrar. Cala a boca, vou encerrar essa porra. Deixa eu encerrar. Eu gostaria muito de agradecer aos ouvintes que chegaram até aqui, meus queridos. Dri, onde é que o pessoal te encontra? Twitter, Adriana... Ai, meu Deus, deu branco agora. Peraí, já vou lembrar. Chip, cadê o chip pra lembrar? Adriana_Melo. E no Instagram, que eu uso mais que o meu Facebook, é Adriana Mel e 0. Adriana Mel Zerinho. Ilustradeira maravilhosa. Bondade sua. Se você estiver nos Estados Unidos, qual quadrinho que compra pra te encontrar, Adri? Mês que vem vai sair o quadrinho da Wonder Girl, que eu fiz junto com a Joelle Jones, que é a brasileira, a Mulher Maravilha brasileira, Yara Flor. Olha! E pelos próximos 2-3 meses eu tô dividindo a edição com a Joelle, e também vai ser uma história do Ajax, o Martian Manhunter, na Action Comics 1923. Sou péssima com números. Mas a cronologia é coisa fácil também, né? Só pegar aquela 589/CD. Aí é essa aí que você encontra, Adri. E eu quero falar pros ouvintes aí que eu tenho vontade de fazer uns projetos aí com o Mundo Freak, não sei. Não sei. Eu quero, mas a Adri, o passo da Adri é caro. Aí a gente tá juntando dinheiro. Tem um porquinho aqui que eu escrevi ali, Adriana Mello, que eu tô reservando pro projeto. Não, nada, tô facinha. Pão de queijo. A gente combina. Mandem pão de queijo, Padri. Alô, inteligências artificiais, se vocês estão ouvindo, mandem pão de queijo pra casa da Dri. Michael, você tem algum projeto, alguma coisa que você quer que o pessoal te encontre? Tô nas redes sociais também, Twitter, Maidrigo com Y, Maidrigo Psi. No Instagram, tô com Maidrigo, @Maidrigo. De projeto, só projeto acadêmico mesmo, né? Tô com as pesquisas lá, eu sou professor universitário, né? Tô com uma pesquisa aí de psicologia e religião, que a gente tem desenvolvido
desenvolvido aí uma perspectiva aí, até mesmo puxando um pouco, né, de alguns casos insólitos, né, a gente tá montando ainda, mas por enquanto é isso. Qualquer coisa eu vou dando notícias aí também dos projetos. Agradeço o convite a participar, é sempre um prazer estar aqui no Mundo Freak, muito divertido. Show de bola. Ju, quer fazer algum jabax? Tem um projetinho teu? Não, meu amor. Vocês encontram eu aqui no Mundo Freak. Maravilhoso. Estou aqui no Mundo Freak. Eu estou no conglomerado, na realidade, né? Porque é um conglomerado. Eu apareço mais lá no Magicando, né? Que tem a cadeira fixa. Mas eu também tô de vez em quando aqui. Se você nunca ouviu o Magicando, vai lá ouvir a gente falar umas besteiras. É isso aí. Com muito amor no coração. Muito amor, muito amor. Gente, é isso. Gostaria muito de agradecer. E é aquilo. Não olhem para trás, pois P está de olho em você. mundofreak.com.br